de bola. Copa do Brasil, quartas de final. Sorteio agora à tarde lá na CBF, que nada funciona, mas isso aqui funcionou. Então é assim, ó, do lado direito, os times que estão do lado direito decidem em casa. Então, na volta, inversão de mandos aqui, as datas 28 de agosto e 12 de setembro. Vasco da Gama, no primeiro jogo, pega o Atlético Paranaense. O São Paulo joga no Morumbi a primeira partida contra o Atlético Mineiro. O Bahia, na Fonte Nova, pega o Flamengo na primeira partida. E o Juventude, em Caxias, recebe o Corinthians. Esses são os primeiros jogos da Copa do Brasil, o que foi decidido agora à tarde em sorteio. Para você saber o caminho para se chegar à decisão, tem aqui o chaveamento. Então é assim, ó, do lado esquerdo, o Vasco enfrenta o Atlético, São Paulo, o Atlético Mineiro, né? O Vasco, o Atlético Paranaense. E aí, a partir daí, a gente vai saber quais serão os finalistas. Do lado direito, Bahia e Flamengo, Juventude e Corinthians. Rapidinho, Berna, consulte aí os seus búzios e me diga uma coisa. Vasco, Atlético Paranaense, quem passa? Ah, Cacá. Vasco, vai. Vasco. São Paulo, Atlético Mineiro? São Paulo. Bahia e Flamengo? Bahia. Juventude e Corinthians? Juventude. Ih, rapaz, lascou, hein? Fala, Vitor Guedes, pra você. Acho que não há nenhum dos 4 jogos um favoritismo claro. Não há. Mas vamos lá. Vasco, São Paulo, Bahia e Corinthians. Vasco, São Paulo, Bahia e Corinthians. Vamos ter uma final São Paulo e Bahia. São Paulo e Bahia. Fala, Gustavinho. Atlético Paranaense. Paranaense. Vai falar Verdão? Atlético Mineiro, Bahia e Juventude. E o Verdão? Tá ali, ó, Juventude. Ah, tá. Contra o Corinthians. O Verdão não tá. Ó, tá ali, ó, Juventude, o Verdão. Tá ali. Você vê o que um palmeirense não faz, né? Ah, Ele Ele ia falar Tá a verdade, aí não tem, aí ele teve que criar ali um jeito. ele elimina todos os outros e coloca só Ele ia falar Guarani, Goiás, mas não tinha. é a minha passou a ser opinião. Juventude desde criancinha. Não, é minha opinião. Aliás, a sua Juventude- opinião é classificar Corinthians ou Grêmio, só pra me lembrar. Viva a memória. Corinthians ou Grêmio? É quem que você falou? Grêmio. Viva a memória. Grêmio. Mas, Você, corintiana, não mande carta com o relegante pra esse rapaz, que ele é contra. não sou. Eu quero contextualizar o meu voto Obviamente. em relação ao Bahia e Flamengo. Vamos hoje, né? Porque eu acho que é o time do Flamengo, provavelmente com vários desfalques, Exato. né? E no primeiro jogo, e admitindo que o Flamengo vá poupar os seus jogadores se passar pelo Bolívar nessa quinta-feira na Libertadores da América. Se é para poupar, que poupe na Copa do Brasil. Temos mais um voto aqui. data FIFA. Olha, eu vou abrir uma exceção aqui. O nosso diretor Kleber Bahia acaba de voltar aqui na minha orelha. Olha lá, o Cacau encheu a tela de novo. O Kleber disse que vai dar Atlético do lado esquerdo ali. Os dois Atléticos vão se enfrentar. E aí nós teremos o clássico das multidões. Corinthians e Flamengo. Pode ser também. Interessante, hein? Foi o Pode que o ter- Vitão falou aí. Pode ter a repetição da final do ano passado, que foi São Paulo e Flamengo. É. A semifinal do ano retrasado, Corinthians e Flamengo. Apesar de... Fala lá, Berna, dos 8 times aí, pelo futebol jogado, antes do jogo, fala assim, o Juventude é o patinho feio. Pelo futebol jogado, fase e calendário, eu acho que não dá pra cravar nenhum dos 4 jogos do classificado. Então, é mero palpite. É 60-40, 55-45. Eu acho uma brincadeira, assim, uma brincadeira saber no bom quem sentido, vai no sentido lúdico. Por exemplo, o Corinthians, a chance do Corinthians não jogar com os titulares é grande. Claro. Não tô falando pela lógica. Agora, ganha no final de semana jogar na um jogo do Sul-Americana, Fortaleza, vai jogar ganha com outro titular. jogo. Aí, de repente, Não. eu tô falando, o cenário de hoje deve ser o Flamengo misto, Corinthians misto, o Bahia completo. Vasco tá tranquilo hoje. Se perde no Brasileiro mais uma, não fica tão tranquilo, muda o cenário. O Flamengo não tem nem como ir não ser misto, né? O Flamengo- Arrascaeta, Pedro, Gabriel, Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil. Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil. Isso é bom ou ruim? Cebolinha e Vinha. Pô, são 6 jogadores Mas que não... desfalque é certo. Agora tô falando questão de poupar. Esses não vão jogar mesmo. Então, Ele mas... pode poupar Gerson, De La Cruz. Ele tem que pegar ali o departamento, tem que ser uma decisão Léo Pereira. institucional. E tem que pegar o departamento de fisiologia do Flamengo, que, na minha opinião, não vem fazendo um bom trabalho diante das lesões,
chegar e falar, esse cara aqui vai estourar, esse vai estourar, esse vai estourar. Roberto. E aí joga Pô, no mesmo jogo, Pedro e Gabigol se machucaram. Não, mas assim, esse é meu ponto. Você não estava aqui, eu te queria ouvir a sua Engraçado opinião. que é a mesma lesão, né? Só que em pernas diferentes. Assim, Gabriel na direita, o Pedro na esquerda, né? Você não estava aqui ontem, eu queria ouvir a sua opinião de cientista. Eu estou brincando com você. Mas a gente compra um argumento que eu acho fácil, que tudo é ciência. Não estamos aqui negando a ciência. É bem importante a gente Mas fazer meu essa ponto ressalva, porque tem um monte de negacionista. Se o bagulho é científico, assim, olha, não vou jogar o Kaká e vai jogar o Gustavinho porque ele pode, ele não pode com 10 minutos o Rascaeta sair. 3 minutos. Não, mas se é científico, devia estar ferido que ele não tinha problema. Exatamente. E aí, outra coisa de poupar na Copa do Brasil. Não faz o menor sentido um time na fase anterior poupar no Brasileiro para jogar a Copa do Brasil. Aí você passa de fase e na próxima... Assim, é um clube que não sabe o que quer, né? Então eu vou usar a ciência em cima disso, porque eu pesquisei aqui. O Bernardo não estava ontem, porque veio a discussão em cima da choradeira do Tite, aquela história das 72 horas, das 66 horas e tal. Então vamos lá. Em 2014, que foi o ano na Copa do Brasil, a 8ª Vara do Trabalho de Campinas condenou a Confederação Brasileira de Futebol a respeitar um período mínimo de 72 horas entre jogos de um mesmo time. Aí segue, né, a matéria. Você pode dar um Google aí que você vai ver isso daqui. O doutor Turíbio Leite de Barros comprovou a necessidade de 72 horas de descanso após jogos para recuperação muscular dos jogadores. É longa, a matéria é longa, né? A ciência entra aqui. Aí vem a pandemia. A pandemia, com aquele monte de asterisco dos jogos que não podiam acontecer, porque volta e meia um time inteiro era tomado pelo Covid. O Flamengo jogou 5 jogos em 13 dias na pandemia. Baixou-se para 66 e até 48 horas, porque foi afunilando o calendário de um jeito, estrangulando ali. E aceitaram. E aí aceitaram as 66 horas e não voltou para 72 nunca mais. Nunca mais. Então não adianta o Tite vir choramingar aqui, porque assim, o presidente do Flamengo, Landim, foi um dos signatários para fazer com que as 72 horas se transformassem em 66. Não existem signatários. Não existe, isso é imposto. Tá? Agora, eu discordo do Tite frontalmente quando ele fala sobre a questão do calendário. Por quê? O Botafogo, por exemplo, fez 5 partidas a mais do que o Flamengo na temporada. 5 partidas a mais. O Botafogo tem um jogo a mais no Campeonato Brasileiro e jogou 4 partidas a mais de fase preliminar da Fortaleza jogou 6. Fortaleza jogou 6 partidas a mais. Então, assim, por que esses times estão voando hoje e o Flamengo está mal? Alguma coisa está errada lá. Alguma priorização deveria ter sido feita anteriormente, né? Aí eu volto na questão da observação do trabalho do técnico versus o dirigente do futebol brasileiro. O que aconteceria com o Tite se o Flamengo não tivesse sido classificado para as finais do Campeonato Estadual? É demitido. Teria sido demitido. O Botafogo disputou 4 jogos de semifinal e final de Taça Rio. Uma vergonha. Uma vergonha. Hoje o Botafogo é líder e acho que apresenta o melhor futebol do Brasil. O Botafogo demitiu o técnico também, por causa disso. Começou com o rock and roll, aquela coisa da aberração. Thiago Nunes. Depois teve o interino e ele estreou na Libertadores. Isso, o Fábio Matias e o Arthur Jorge já estreou na Libertadores. No jogo contra a LDU na altitude, perdendo de 1-0. Já tinha perdido na terceira rodada da Libertadores. Então, assim, a ciência diz uma coisa, mas o calendário de futebol espremido diz outra. E assim caminha a humanidade, os técnicos vão continuar reclamando, a gente vai continuar falando, o jogador vai continuar se machucando. Vai tirar o erro de juiz. O problema eu preciso seguir aqui.